Você tem passado por uma grande batalha espiritual? Conhece alguém que tem passado? Não é nada fácil, não é? Então fica com a gente nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 maneiras de vencermos o diabo dentro de uma batalha espiritual. Eu sou o pastor Renato Lopes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve aqui abaixo, deixa o gostei e ativa o sininho para as notificações. Fica com a gente até no final, porque a última maneira, com certeza, é a que nos dá mais autoridade espiritual para vencermos o inimigo. A primeira forma de vencermos o inimigo dentro de uma batalha espiritual, com certeza, seria buscando a ajuda de líderes espirituais da nossa igreja ou estando aí buscando a ajuda de pessoas que possam nos auxiliar dentro dessa guerra. Você não pode lutar sozinho, você precisa ter pessoas de confiança a qual você possa chegar e conversar, ler a Bíblia junto com elas, orar junto com elas, ser orientado por essas pessoas. E lembre-se, tem que ser pessoas maduras espiritualmente, pessoas de preferência aí o pastor da sua igreja, alguém que esteja de frente também dessa linha de batalha que possa te ajudar. A palavra de Deus vai dizer, meus amados, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 22, o seguinte, diz assim: aonde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito. Então você precisa de pessoas para te aconselhar. Muitas vezes a gente está a ponto de fazer tudo errado, mas por conta de um bom conselho, uma boa palavra, nós somos orientados e aí nós tomamos o rumo correto. A segunda forma também de vencermos numa batalha espiritual seria exatamente a oração. A oração, ela é extremamente importante dentro de uma batalha espiritual, meus amados. Nós não podemos estar sem oração, porque é através dela que nós temos autoridade e vencemos também o inimigo das nossas almas. Se você observar comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, é exatamente o momento em que Jesus Cristo ele é tentado no deserto. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Mas dentro desses 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus também estava, com certeza, orando ao Pai, buscando a presença do Pai. Perceba que quando o inimigo vem tentar Jesus, vem batalhar contra o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus ele estava munido, estava em oração. Também lá no jardim de Getsêmani, nós encontramos Jesus Cristo ali orando, intercedendo ao Pai, que se possível afastasse dele o cálice, mas que fosse feito a vontade do Pai. Então, nós podemos dizer que a oração, com certeza, ela é uma grande ferramenta para vencermos a batalha espiritual contra o inimigo. A terceira forma, meus amados, que eu gostaria de deixar para a gente, seria a palavra de Deus. Também em Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus estava sendo tentado pelo inimigo, a forma que Jesus ataca o inimigo, contra-ataca, é através da palavra. Quando Jesus diz, também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabemos que o inimigo queria tentar Jesus oferecendo que Jesus fizesse com que as pedras se transformassem em pão, para que Jesus obedecesse o inimigo. Mas Jesus disse que não só de pão viverá o homem. Veja, Jesus citou um texto da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a ferramenta necessária que nós temos que usar para vencer a batalha espiritual contra o inimigo. A nossa quarta forma de batalhar e vencer é louvando a Deus. No livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25, a palavra diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se-lhe todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Perceba, o apóstolo Paulo foi preso por pregar o evangelho, mas lá dentro da prisão ele começa a louvar a Deus e acontece ali um grande milagre. Meus amados, o louvor ele é muito importante na vida do cristão, porque nós louvamos as grandezas de Deus. E quando nós louvamos a Deus, nós sentimos também alívio à nossa alma, porque nós fazemos aquilo pelo qual nós fomos criados para fazer.
que é louvar e glorificar o Senhor. Nós sentimos renovo espiritual, nós sentimos força do Espírito Santo através do louvor. Então, se você estiver passando por uma grande batalha espiritual, lembre-se de sempre louvar a Deus, engrandecer ao nome do Senhor. E a quinta e última forma que eu falei para vocês no início, que é uma das principais e que é a que nos dá mais autoridade contra o inimigo, com certeza é o jejum. Nós devemos jejuar e orar. Jesus Cristo disse que tem certas castas de demônios que só são expulsos com jejum e oração. Então nós devemos jejuar. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Tire tempo da sua vida para jejuar e buscar a Deus. Se você sente que alguma coisa está atrapalhando na sua vida espiritual, jejue, busque a Deus incessantemente. Tire ali o tempo que você puder, ou uma manhã, ou uma tarde, ou um dia, ou uma noite. Né? Fica entre você e Deus, né? O quanto tempo você vai jejuar, mas faça isso, porque o jejum também é uma grande ferramenta para nos dar autoridade dentro da batalha espiritual. Então, primeiro, recapitulando, nós vimos que nós temos que buscar, assim que possível, a ajuda de um líder espiritual para nos ajudar, nos aconselhando. Também orar, ter uma vida intensa de oração. Terceiro, ler sempre a palavra de Deus, ter sempre comunhão com a palavra do Senhor. Quarto, louvar a Deus. E o quinto, jejum. Então, que você possa colocar essas 5 estratégias em prática e ser vitorioso na sua batalha espiritual, e que o Senhor Jesus assim continue nos abençoando grandemente.